Fala galera, e aí, como é que vocês estão, rapaziada? Comenta aí. Vamos fazer o reactzinho aqui de Fala Sério, aqui o canal pra vocês, se vocês quiserem ver. Vamos assistir esse daqui, ó, artista que faleceram diante do público. Meu Deus, tá ruim a dicção, hein? Vambora, cara. As meninas e todo mundo, deem boas-vindas ao palco, ao único e insuperável Vambora. Fala Sério! Fala sério, você tá bem? Alguém chama uma ambulância. Brincadeira, eu tô bem. Mas quão devastado você ficaria se fosse ver o seu artista favorito e ele morresse bem na sua frente? Bom, se você tivesse visto alguns desses astros do esporte, cantores ou algo um pouco mais exótico, isso é exatamente o que poderia ter acontecido. Prepare-se para histórias sombrias, enquanto damos uma olhada em pessoas que morreram diante do público. Vambora. Até a última nota. A emoção do teatro. O cenário, a multidão, os aplausos, não tem nada igual. Mas uma performance que ficou na memória do público foi a de Edith Webster em The Drunkard. Você provavelmente nunca ouviu falar de Webster. Ela nunca fez um nome significativo em vida, mas ela é bem lembrada por como deixou os palcos. Aos 60 anos, Webster estava em seu 8º ano interpretando o papel da avó no Towson Moose Lodge, na cidade de Baltimore. Nossa, mas a bichinha já tava velha pra caramba, hein, velho? Uma música bastante emocionante chamada Please Don't Talk About Me When I'm Gone, ou em português, por favor, não fale de mim quando eu me for, antes de desmaiar dramaticamente no chão como se tivesse morta. Mas em 24 de novembro de 1986, quando Edith cantou seu grande número e desmaiou no chão, o público foi à loucura, e ela simplesmente ficou lá. Ué, quando seus colegas de elenco começaram a pedir ajuda, o público achou que fazia parte do roteiro, até que a ficha caiu. Edith tinha sofrido o ataque cardíaco mais irônico já conhecido. E o que é mais chocante é que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Alguns anos antes, ela tinha sofrido outro ataque cardíaco durante o show e não tinha procurado tratamento até aquela noite. Nossa, mas você é louco, mano. Tipo assim, a bichinha já tá velha, tá ligado? Tá muito velha, mano. Por que ela foi... Mano, gasta muito fôlego, mano. É muito fôlego pra cantar. A bichinha tava muito velha pra isso aí. Acabou pedindo, hein, velho. Essa mulher é uma guerreira. É trágico que essa grande dama tenha sido sepultada, mas ainda assim, que maneira espetacular de se despedir. O tio dos orgânicos. Dizem que uma vida longa e saudável é uma vida feliz. Deve ser por isso que às vezes as filas desses lugares naturebas da moda dão uma volta no quarteirão. Mas se pagar R$18 num suco não é a sua praia, talvez seguir os passos do livro de J.I. Rodell seja. Esse autor americano foi o defensor original dos produtos orgânicos e da agricultura sustentável. Ele pregava uma desconfiança geral em relação ao governo, à ciência e ao papel das empresas na produção de alimentos. E era cético quanto ao uso de pesticidas. Agora, ele tinha bons conselhos, mas não ficou isento de se afundar nessa toca de coelho maluca. Ele proferiu absurdos, como a água com gás ser ruim para os olhos e a poliomielite poder ser curada por meio de uma boa dieta. Nenhum dos quais é verdade, só para deixar claro. Mas talvez a sua afirmação mais absurda tenha vindo durante a gravação de uma entrevista para o Dick Cavett Show em 7 de junho de 1971. Rodell, de 72 anos, estava de bom humor, afirmando que a sua saúde era tão boa que, a menos que ele morresse atropelado por um taxista frenético, ele viveria até os 100 anos. Bem específico, mas beleza. Mas imediatamente após a entrevista, ele estava sentado atrás do próximo convidado quando soltou um enorme ronco improvisado e desmaiou. Sempre foi de uma boa pegadinha, o público achou que ele estava brincando. Mas quando ele parou de se mexer, as pessoas ficaram preocupadas. Descobriu-se que ele havia sofrido um ataque cardíaco fulminante logo após se gabar da sua saúde perfeita. Parece que o tio dos orgânicos virou comida de minhoca bem mais cedo do que esperava. Ainda assim, eu imagino que seja o que ele teria desejado. Caraca, mano. Eu não sou muito fã de música pop. Pô, mas deve ser foda, né, velho? Depois de Wild Wild West, Will Smith não teve nada que prestasse. Mas tem um estilo de música pop indonésia, chamado Dangdut, que chamou minha atenção por todos os motivos errados. Infelizmente, os artistas de Dangdut não têm a vida glamurosa dos artistas americanos das paradas. Algo que a artista local Irma Bull conhece muito bem. Normalmente, os artistas de Dangdut ganham cerca de $20 por apresentação. Mas tem um bônus de $5 se você se apresentar
lutar com uma cobra. E quando eu falo em cobra, eu não tô dizendo uma cobrinha qualquer que você possa ter como animal de estimação. Tô falando de pitons e najas. A ideia é que um mas aí tratador que de cobras isso, especial forneça uma piton não venenosa com a boca fechada com fita adesiva. Ah, Mas em tá, uma pô. ocasião em Ah, tá. 2016, deve ter havido alguma confusão. Irma subiu ao palco com uma cobra que ainda tinha presas, era venenosa e não estava com a boca fechada. Era recém a segunda música, quando ela foi picada pela cobra venenosa. Apesar disso, ela continuou seu show, mas 45 minutos após ser picada, ela ficou Não é violentamente edição, doente. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde infelizmente sucumbiu ao envenenamento mais tarde naquela noite. Não tá claro por que essa cobra não passou pelo mesmo procedimento das outras, mas pra Irma, de 29 Mano, anos, os e cara os tacou três o filhos louco ali, pequenos que ela velho. deixou pra trás, Não é possível. esse foi um erro fatal. Cara, isso é de partir o coração. Sam Saltador. Eu me considero praticamente um herói. Consigo sentir o perigo a 1 quilômetro de distância e sempre o enfrento. Mas a minha bravura não se compara a de Sam Patch. Esse famoso acrobata americano do século XIX começou sua carreira como uma criança em uma fábrica de algodão. Quando não era forçado a fazer trabalhos perigosos, ele entretinha os outros meninos com quem trabalhava, pulando da barragem da fábrica para a água lá embaixo. Aos 20 anos, ele já estava pulando em Oxe, corpos mano. d'água de lugares ainda mais altos e começava a reunir uma pequena multidão. Em 30 de setembro de 1827, ele pulou as cataratas Mano, por Passaic quê? de Tipo assim, 22 mano, metros por quê? em Nova Jersey, e então em 1828 pulou de 31 metros em Hoboken, Nova Jersey, ganhando o apelido de Saltador de Jersey. Suas apresentações estavam atraindo multidões ainda maiores, porém sua carreira não decolou totalmente até 1829, quando Sam tentou seu primeiro grande salto no rio Niágara. Depois de um salto de 25 metros perto da base das cataratas do Niágara, ele não reapareceu imediatamente, o que deixou os espectadores em pânico. Mas após uma espera ansiosa, um membro da multidão avistou Sam se arrastando para a margem. Todos rugiram em comemoração. Depois de outro salto ainda maior, de 37 metros no mesmo rio, Mano, Sam era o cara já tá pedindo, ele pede, mano. O cara pede, velho. Não sei o que dá na cabeça desses malucos, velho. É adrenalina? Não é possível, mano. Tem outras formas de conseguir adrenalina, pô. Esses caras são doidos, mano. praticamente uma pessoa famosa, mas tudo desmoronou em 13 de novembro daquele ano, quando Sam tentou seu maior salto até então, 38 metros no Rio Genesee. Uma enorme multidão de 8.000 pessoas se reuniu para vê-lo fazer o grande salto, mas, segundo testemunhas oculares, não ficou claro se ele pulou ou caiu da plataforma. De qualquer forma, ele caiu de maneira desajeitada pelo ar e não entrou na água de pés para baixo. Em vez disso, ele bateu com força. Todas as 8.000 pessoas aguardavam ansiosamente que Sam surgisse de maneira triunfante da superfície, como ele sempre fazia. Só que o grande saltador nunca mais apareceu. Alguns começaram a se perguntar se ele estava se escondendo em uma caverna secreta, só para criar expectativa para uma grande revelação. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Só Claro no que início não, da você primavera tá maluco. seguinte é que encontraram Sam em Rochester, completamente congelado. A necrópsia Oxi. revelou que, além de deslocar os dois ombros no impacto, a queda repentina de temperatura da água causou danos graves aos seus vasos sanguíneos. Parece que esse cara não soube a hora de parar. Mas eu entendo. Quando você tem um enorme público que exige coisas cada vez maiores e melhores, você precisa se esforçar. E é por isso que os meus vídeos ficam Não, mas que cada isso, vez pô. melhores. Tô falando sério. Bom, clica aí nos botões de curtir Fala e inscrever-se que você Oxe, vai ver curte por si aí mesmo, também, combinado? rapaziada. Então, de volta ao vídeo. Curte e comenta aí. Shock and Roll. Mano, isso daí é Tem nada a dias ver, que eu velho. sonho em largar tudo e me tornar uma estrela do rock. Já pensou? Milhões de fãs cantando as minhas músicas bem alto. Cara, Doideira, que sonho. tá? Bom, essa era a vida do guitarrista escocês Leslie Harvey. Ele tocou em várias bandas nos anos 60 e 70, antes de fazer uma turnê com Led Zeppelin e ser Ô, os cara convidado a lá se da juntar ao The antiga Animals, sempre que tava- era uma Ah. das maiores bandas na época. Fui Então, esse refutado cara bem na era, hora que eu ia tipo, falar. Eu ia muito falar que brabo os cara mesmo. Todo mundo queria sempre tem cabelo grande, mano, antigamente. Mas daí aparece uma fotinha ali que os caras nem tinha cabelo grande, tá ligado? tocar com ele. Mas o Leslie queria fazer as coisas mais do seu jeito. Ele formou sua própria banda, chamada pô, todo mundo Stone de the cabelo Crows, grande, em velho. 1969, e teve um Ó sucesso o bigodão do razoável, outro ali. porém o sonho não durou muito. Em 1972, enquanto estava no palco com o Stone the Bigodão dos Crows cara, no mano. Swansea Top Rank, no país de Gales, Oxe, cara, ele sofreu um choque caiu na câmera elétrico ao aqui. encostar em um microfone sem aterramento. Agora, uma aulinha rápida de eletricidade. Num sistema aterrado, se houver uma falha ou uma sobrecarga, a eletricidade extra pode fluir para o solo
através de um tipo de sistema de segurança embutido ao longo do circuito. É muito mais seguro no caso de algo dar errado, mas os sistemas não aterrados são como andar de bicicleta sem capacete. Se houver uma sobrecarga, não tem pra onde essa energia ir. Infelizmente, Harvey tinha uma mão no microfone e a outra nas cordas da guitarra, o que significava que ele se tornou o lugar para toda a eletricidade em excesso ir. Um dos técnicos tentou desconectar a guitarra e interromper o circuito, mas não teve sucesso. Com apenas 27 anos, Harvey não suportou os ferimentos, e tudo por causa de uma fiação defeituosa. Uma lástima. Nossa, os caras deviam, sei lá, mano, tipo assim, antes do show, toda vez antes do show, os caras deviam ir lá e analisar, mano, né, mano? Sei lá, fazer olhar os cabos, né, mano? Porra. Boa noite e bem-vindos mais uma vez à cobertura ao vivo do futebol. Hoje a gente acompanha o jogo entre Benachad e Basang. Quais são as notícias aí do campo, Roberto? Boa noite, Cláudio. O jogo tá equilibrado, as duas equipes tiveram grandes oportunidades, mas o placar tá empatado em 1-1 e nenhuma O quê? Tá das chovendo pra equipes consegue caramba? desempatar. E essas condições climáticas? Parece que o tempo botou o seu time em campo também, né? Tá horroroso aqui hoje. Tem raio caindo a cada 2 minutos, isso aí tá Poxa, os caras atrapalhando correndo lá bastante atrás, o jogo. mano. Roberto, durante uma partida de futebol em 1998, na República Democrática do Congo, uma circunstância bem improvável encerrou um empate acirrado de 1-1. Quando um raio atingiu o campo de repente, todos os 11 jogadores do Benachad caíram no chão. E eles não estavam simulando uma falta que nem os jogadores de futebol fazem normalmente. Não, foi o apito final para todos eles. Talvez o mais chocante de tudo mano? é Como que assim? nenhum dos jogadores do Basang se feriu. Não pode ser, né? Bom, muitas teorias. Mano, como? Como? Não faz sentido. Tipo assim, se os caras estão no mesmo lugar, mano. Surgiram sobre o que poderia ter acontecido, algumas até culpando a magia voodoo. Certamente nenhum torcedor do Basang estaria lançando feitiços em um jogo de futebol, né? É provável que não. O voodoo é uma grande parte da cultura congolesa, mas uma explicação mais provável pode estar nas chuteiras dos jogadores. Se um raio atingisse perto, poderia ser um pouco mais provável que subisse pelas chuteiras de metal se um time estivesse usando exclusivamente essas, em vez de chuteiras com sola plástica. Dito isso, a diferença de condutividade ainda seria muito mínima, e não há nenhuma evidência científica real que sugira que isso seja possível, nem que cada time estivesse usando tipos diferentes de chuteiras. Então, embora essa história tenha sido compartilhada por fontes de notícias respeitáveis, como a BBC, parece mais provável que a reportagem original possa ter sido pelo menos ligeiramente imprecisa. Ainda assim, se você estiver preso em uma disputa de pênalti, Mano, mas se não como? tiver Não faz certeza nenhum para que lado sentido o isso goleiro aí vai não, mergulhar, cara. parece que é uma boa ideia invocar os deuses do trovão. Na corda bamba. Meu, não faz sentido o que Eu aconteceu, não velho. sou muito fã de altura, me dá um frio na também não, barriga e eu tenho rapaziada, uma sério. crise de tontura. Bom, é por isso que eu trabalho com isso aqui e deixo essas acrobacias pra pessoas malucas também. como o Karl Valenda. Esse artista alemão de corda bamba fundou sua própria trupe de circo de acrobacias chamada Flying Valendas. Juntos eles percorreram a Europa realizando acrobacias perigosas nas alturas, Pera aí. muitas vezes sem rede de segurança. Tá, mas por quê? E se eles caíssem? Bem, os Flying Valendas estavam dispostos a correr esse risco. Eles realizavam acrobacias icônicas como uma pirâmide de 7 pessoas em uma cadeira de 4 Voltamos, pessoas rapaziada, caminhavam ao longo de uma corda bamba em 2 pares, cada um unido por um bastão de conexão. Em cada um dos 2 bastões, mais uma pessoa ficava em pé, formando um terceiro par mais alto. Esse terceiro par era unido por um último bastão com, sim, Mano, uma cadeira em cima, na qual a última pessoa ficaria não sentada, mas sim em pé. Nem é preciso dizer que era um trabalho muito perigoso. E suas acrobacias desafiando a morte muitas vezes ultrapassavam os limites. Em 1962, Mano, com certeza, um que é isso? terrível Como é que os caras acidente aceitam, ocorreu mano? durante a apresentação da pirâmide. Mano, como é que essa galera aceita um bagulho desse, mano? Não faz sentido, irmão. Cara, tá na cara que vai dar merda isso aí, meu. De 7 pessoas em uma cadeira. 2 membros dos Valenda, Dieter Schepp e Richard Faulkner, não sobreviveram, e vários outros ficaram feridos. Mas apesar das mortes e de uma longa lista de lesões, Karl nunca vacilou em suas rejeições das medidas de segurança fundamentais. Em 1974, aos 69 anos, ele bateu um recorde mundial de distância em uma passarela aérea, quando percorreu quase 550 metros sem equipamentos de segurança. Imagina o seu avô tentando fazer isso. Infelizmente, tudo desmoronou
desmoronou quando Carl tentou cruzar um fio esticado a 37 metros de altura entre as duas torres do Hotel Condado Plaza de 10 andares em Porto Rico. Apesar dos fortes ventos, Carl, agora com 73 anos, que, diga-se de passagem, já é meio velho pra fazer essas bobagens, Com certeza, tava mano. determinado a Cara, cruzar o cara sem era só nenhuma ficar de precaução boa de já, segurança. mano. Mas Aproveitar o quem restante prendeu da o vida, cabo cara. não apertou o suficiente e ele se soltou. Carl caiu e foi declarado morto quando chegou ao hospital. Bom, a gente tem que dar crédito a esse cara. Ele sempre manteve a palavra. Esse aí foi corajoso até demais. Quem ri por último... Eu acho que eu sou um cara engraçado, mas eu só sei falar bobagem aqui dentro do meu quarto, não me apresentando em público. Bem ao contrário do mágico e comediante galês Tommy Cooper, com altura impressionante de 1,93 e raramente visto sem o seu Alto, hein? característico barrete árabe. Ele era uma pessoa de aparência muito distinta. Tommy começou a se interessar pela mágica durante seu tempo no exército britânico e rapidamente subiu de posição, tornando-se membro da cobiçada Meu Deus, que isso? Sociedade O de dente Mágicos dele é meio estranho, né? Britânicos, chamada The Magic Circle. Mas as coisas na sua vida realmente decolaram quando ele começou a trabalhar na televisão em 1948. Sua especialidade era fazer truques de mágica que davam meio errado para arrancar risadas da plateia. Não é bem a minha praia, mas no auge da década de 70, Cooper esgotava arenas lotadas. Mas foi também quando a sua saúde começou a piorar. Ele bebia muito e era fumante, e esses Putz, hábitos mas aí começaram a se também, agravar. né? Ele chegava atrasado aos shows e Ó, corria rapaziada, pelo vamos- set em 5 vamos- minutos. Pouco Vamos a maneirar pouco, aí na fumaça, né? Na bebida, cê é louco. Saúde em primeiro lugar, mano. o trabalho começou a ir por água abaixo, mas em 1984 ele conseguiu um grande show no AGM Theatre em Westminster, que foi transmitido ao vivo para impressionantes 12 milhões de pessoas. No meio do seu show, um assistente lhe entregou um vestido para uma piada e Cooper desmaiou logo depois. Acreditando que era só uma das bobagens dele, o público irrompeu em risos, mas quando Cooper não se levantou, lentamente caiu a ficha de que algo estava errado. A transmissão ao vivo foi rapidamente Oxe, mano, mas cortada como para um assim? intervalo comercial não programado e a multidão começou a murmurar preocupada. Cooper havia sofrido um ataque cardíaco fatal no palco e ninguém acreditou. A última coisa que ele ouviu foi o seu público, que o seguiu por 40 anos de maneira leal, rindo pela última vez. Obviamente é bem chocante, mas tem algo estranhamente romântico em um comediante passar os seus últimos momentos ouvindo seus fãs apaixonados em risos. Acho que é a definição de morrer fazendo o que você ama, né? É, realmente. Piada mortal. Concordo. Mas, porra, muito Cooper foda, não né, foi velho? Cê é o único louco. comediante Imagina, a encerrar galera sua vai carreira lá, com uma vai última lá pra piada. assistir o bagulho e ver o comediante cara morrer, inglês mano. Ian Cognito, cujo nome Tá louco. verdadeiro era Paul Barbieri, teve um final ainda mais estranho. Cognito nunca alcançou as alturas da carreira de Cooper. Ele era um artista bem mais underground, mas ele era altamente considerado pelos seus colegas. Um personagem notoriamente agressivo e ácido, ele era conhecido por realmente ultrapassar os limites e ficou famoso como o comediante mais banido da Grã-Bretanha. Eu não sei dizer porquê, mas vai por mim. A atuação desse cara era bem desequilibrada. Porém, tudo acabou em 2019, quando Cognito estava se apresentando no Lone Poxa, esse Wolf foi Comedy recente Club até, hein, em mano. Bicester, na Inglaterra, e poucos minutos depois de fazer uma piada sobre ter um derrame e morrer no palco ali mesmo. Ele, sim, morreu ali mesmo. Ele sofreu uma dissecção aórtica, em que uma ruptura na aorta que sai do coração leva a uma queda súbita da pressão arterial. Cognito desmaiou no palco, e assim Mano, que como doideira, Cooper, né, o público velho? achou que isso fazia parte da atuação. Após sua morte, outros comediantes inundaram suas redes sociais com mensagens de apoio sobre a influência dele nas suas carreiras. O cara era meio que um herói. Com duas histórias de comediantes tendo problemas cardíacos no palco, acho que é melhor eu continuar falando minhas bobagens aqui no meu quarto mesmo. Eu também acho. O fim de um sonho. Ser um músico iniciante Mano, é um mas trabalho caraca, difícil. velho. Tocar em bares pra umas 7 pessoas e um cachorro. Doideira, Ter que né? lidar Como com as coisas executivos acontecem de do nada, gravadoras mano. que não valem nada não é minha ideia de É, diversão. não Mas do quando nada, você né? consegue aquela grande chance, isso deve ser incrível. Mas, infelizmente, para Barbara Velens, uma cantora e compositora francesa, a sua grande chance acabou se tornando bastante sombria. Ela tinha acabado de lançar o seu primeiro álbum de estúdio e estava fazendo turnês em festivais na esperança de encontrar um público para o seu trabalho. Em 19 de julho de 2017, ela estava se apresentando em uma igreja na cidade de Gourdon, no sudoeste da louco. França, no festival Liofer. De repente, ela desmaiou do nada. Então, o que aconteceu? Bom, Bárbara tinha o hábito de se apresentar descalça e, infelizmente, pisou em um equipamento elétrico com defeito. A eletricidade percorreu seu corpo e a apresentação e a carreira de Bárbara foram tragicamente interrompidos. Mano. Isso é devastador. E pensar que ela trabalhou tanto para fazer sua carreira funcionar. É foda Desastre. mesmo, mano. É aquele negócio, velho.
Caraca, mano, as coisas acontecem realmente do nada, velho. Mas cê é louco. Ô, foda também, mano. A galera, em vez de arrumar o palco ali, ver se tá tudo certo, mano, antes de começar os bagulho, mas, tipo, mano, tem como ver se o cabo tá. Porra, se tá ali exposto em algum lugar, tá ligado? Mano, não faz sentido, pô. Entre no ringue. Senhoras e senhores, é hora do evento principal da noite. Estão prontos? Eita, ser anunciador de ringue é mais difícil do que parece. E é mais Imagino. difícil ainda quando as coisas dão errado. E foi exatamente isso que aconteceu durante o evento de pay-per-view Over the Edge em 1999. O plano era que o icônico lutador canadense Owen Hart descesse das vigas do Kempner Arena em Kansas City, pendurado em um cabo de segurança até ficar pairando logo acima do ringue. Hart então ia fingir ficar preso na corda, antes de se libertar e cair de cara no chão. Só que deu tudo errado. Para que o truque funcionasse, Nossa, eu acho que a ele corda vai precisava ter um dispositivo de liberação rápida, para que Hart pudesse cair após ficar preso. Mas acredita-se que Hart, que estava usando uma capa muito incômoda, possa ter se remexido no equipamento para ficar Nossa. confortável. Seja o que for que aconteceu, a liberação rápida foi acionada a 24 metros de altura, fazendo com que Hart caísse e tivesse uma colisão desagradável com a corda superior do ringue. O lendário comentarista de luta livre Jim Ross imediatamente disse aos espectadores que aquilo não estava ensaiado e que Hart estava em sério perigo. Infelizmente, Hart morreu em decorrência dos ferimentos, mas pelo menos os telespectadores não viram a queda. A transmissão mostrava um vídeo pré-gravado que também estava sendo exibido em monitores gigantes no estádio para os fãs presentes. Ainda assim, o anúncio chocou os fãs de luta livre em louco! todo o mundo. Ah, No então fim, não tava, importa tipo, na quantas tela vezes ali. as pessoas digam tava que na é TV falso, enquanto ele- eu acho que- coreografado ou encenado. Esses caras arriscam as vidas repetidamente pro seu Caraca, entretenimento. mano. Aniversário de despedida. Eu e os meus amigos adoramos tirar a poeira das nossas guitarras, nos encontrar e tocar músicas legais. Os meus sonhos de tocar no Coachella já eram, mas se os Rolling Stones ainda podem ser levados pro palco, eu posso ser a atração principal da garagem do meu amigo. Uma pessoa cuja carreira musical alcançou alturas maiores que a minha foi Colonel Bruce Hampton. Ele foi uma grande figura na cena de bandas de Atlanta Caraca. e colaborou com centenas de artistas ao longo dos anos. Bruce estava programado para tocar em um concerto repleto de estrelas em 1º de maio de 2017, em comemoração ao seu aniversário de 70 anos. Porém, Nossa, esse seria o seu mano. último. Durante o bis no final do show, Pô, o morrer no então aniversário prodígio deve- da guitarra nossa, de deve ser 13 muito anos, triste, mano. Brandon Niederauer, estava fazendo um solo impressionante. Bruce de repente se deitou aos pés do garoto, o que muitos viram como um gesto cômico de respeito a Niederauer. Só que o solo Como assim, acabou mano? e ele simplesmente ficou lá, sem que ninguém soubesse. Ele tinha sofrido um ataque cardíaco que inadvertidamente arruinou sua própria festa de aniversário. Olhando pelo lado bom, ele estava cercado por todos os seus amigos. Ainda assim, é um triste fim para uma festa. A carinha Morte da edição selvagem. ali, velho. Quando eu era criança, Uma eu carinha era fu- meio atentado. Eu ficava acordado até tarde da noite e comia os doces quando a minha mãe não estava olhando. Mas conforme Quem eu fui nunca, ficando né? mais velho, eu percebi que o estilo de vida selvagem não era pra mim. Mas pra Thomas McCarthy, a vida selvagem não saiu exatamente como planejado. Ele passou anos no circo viajante trabalhando com leões. E isso pode parecer um trabalho divertido, mas dias difíceis carregando cocô de leão vão pesar em qualquer Nossa, pessoa. mano, cê é E louco. sabe como é, né? O medo constante de acabar se tornando cocô. Se é que você me entende. Em 20 de novembro de Faz 1862, As McCarthy teve piadas seu do Fala primeiro Sério, contato mano, com a má Brasil. sorte. Ele fazia parte de um circo itinerante em Liverpool, na Inglaterra. E enquanto passava pela jaula, uma das leoas o agarrou pelo braço. Ele sofreu ferimentos tão graves que teve que amputar o braço. Caramba, que Nossa, azar, hein? mano, que Acho que merda. esse foi o fim da sua carreira de domador de leões, certo? Errado. McCarthy continuou com um braço só, mas ele ficou severamente traumatizado com esse acidente e muitas vezes ficava muito bêbado pra se apresentar. Coitado desse cara. Agora, tomar umas Mano, porque pra ele ficar só mais não vazou corajoso é uma mais, coisa. mano. Só Porra. que McCarthy foi tão fundo nisso que a coisa realmente afetou sua capacidade Era só de ter julgamento. parado, tá Ele ligado? tinha Só esse ter hábito vazado, terrível mano. de virar as costas pros grandes felinos. Então, se perdesse o controle, seria jantar em pouco tempo. E, bom, foi isso que aconteceu. Depois de entreter um pouco a plateia, ele entrou na jaula e, bom, você pode adivinhar o que aconteceu depois. Levou 15 minutos para resgatá-lo dos leões famintos. E ele Nossa. tragicamente sucumbiu aos ferimentos a caminho do hospital. Caramba, eu pensei que o circo era um lugar para ser divertido. Imagina o trauma de assistir isso. Nossa, muito trauma. E olha que vai criança, Balé em né, assistindo chamas. essas coisas. Nossa,
Nossa, mano, é foda. Meu amigo, agora as coisas vão ficar quentes. Isso aqui não é pros de coração fraco. Eu avisei. Em 14 de setembro de 1861, uma enorme multidão de 1.500 pessoas lotou da Continental Nossa, esse foi Theater, longe. agora chamado Meu de Deus, Walnut esse Street foi Theater, na cidade da Filadélfia, para assistir uma antigo pra apresentação caramba, de mano. A Tempestade de Shakespeare. A peça foi um grande espetáculo, e o produtor William Whitley contratou um grande conjunto de bailarinas para se apresentar, incluindo 4 irmãs, Ruth, Abiona, Hannah e Cecilia Gale. As 4 irmãs tinham menos de 23 anos e eram bailarinas altamente talentosas, que vieram da Inglaterra para turnês antes de se estabelecerem na Filadélfia. Mas naquela noite, enquanto se preparavam para a apresentação no camarim, ocorreu um desastre. Uma das irmãs estava pegando uma peça do seu figurino, quando a gaze do vestido entrou em contato com uma lâmpada a gás. Era uma época anterior à eletricidade, então a iluminação artificial interna vinha de combustíveis a gás como esse. Agora, como os materiais de gases são extremamente porosos, eles são excepcionalmente inflamáveis. Então, enquanto as outras irmãs e dançarinas tentavam ajudar a extinguir as chamas que se espalhavam muito rápido, Ai, o queimou elas incêndio se também. espalhou entre elas. Puta Em merda. pouco tempo, todo o camarim estava envolto em chamas. Uma dançarina correu em direção ao palco, porém lá estava a plateia. Todas as 1.500 pessoas foram rapidamente retiradas, antes que o próprio teatro fosse incendiado. Quanto às dançarinas, as coisas não acabaram bem para elas. As 4 irmãs e outras 5 talentosas bailarinas Nossa, infelizmente cê é louco, não foi escaparam. Caramba, pensa numa situação horrível. O único lado positivo é que ninguém na plateia sofreu o mesmo destino. Quanto ao teatro, ele reabriu em 1865, mas sofreu mais 3 incêndios devastadores antes do fim do Mano. século. Nossa, parece que o lugar é amaldiçoado. Eu nunca mais vou confiar em nenhum Cê tipo é de lâmpada. louco, velho. E com essa chegamos ao fim do vídeo. Qual desses acidentes horríveis mais te chocou? Me conta no Mano, tu tá maluco, velho. Olha as coisas que acontecem, né, mano? De um dia pro outro, né, velho? Que doideira. Mas aqueles caras ali mano, já tão velho já, mano, e quer cantar ou sei lá o que, mano, pular de bagulhete ali, mano. Não, tá maluco. Esses caras são tudo doido. Os caras são viciados em adrenalina, tá ligado? Mano, mas é isso, rapaziada. Deixar um likezinho aqui. Deixa o like aí também, comenta. E, mano, o que vocês acharam, velho? Doideira, né? Mas valeu, rapaziada. Tamo junto. Falou!